experiência como engenheiro de Minas, especialista em lavra a céu aberto e tecnologia mineral, sendo 8 anos em cargo de gestão e planejamento de mina de calcário, especialista em informática, idealizador e apresentador do primeiro podcast de mineração do Brasil na TV do canal UDPE TV e do primeiro congresso online de mineração do Brasil. Gostaria de agradecer a você, João Peterson, pela sua entrevista ao programa Mundo Pernambuco. Eu que agradeço, está sendo uma grande honra, muito obrigado. Me diga uma coisa, quem é João de Peterson? Bom, eu sou paraibano, tá certo, mas eu me criei aqui em Recife. Já tenho 40 anos de idade, sou pai orgulhoso de 2 filhos, sou casado, né, com a minha esposa, Fernanda, que eu tanto amo, e sou profissional de mineração, como você já falou, já há mais de 15 anos, e sou engenheiro de Minas, tá certo, e gosto muito de inovação e gosto muito da minha área de formação. Como que é ser hoje um engenheiro de Minas? Bom, é aquele profissional que ajuda a garantir o futuro da sociedade moderna. Porque nós procuramos os minérios, né, na natureza, junto com o geólogo, e garantimos que ele seja utilizado economicamente, sempre respeitando o meio ambiente e as pessoas. Mas vamos falar, o que é mineração? Para nossos telespectadores entenderem. Pois bem, mineração é a atividade de retirar os minérios da natureza e transformá-los eles em bens de consumo. Tudo que nós estamos vendo aqui, nossas roupas, o próprio computador, tudo aqui tem mineração ligado direto ou indiretamente. Então a atividade de mineração garante que nós temos esses bens de consumo, esse conforto, até na nossa comida, nos nossos cosméticos. Então mineração é isso, mineração é tudo e está em tudo. Então vamos dizer assim, vamos dar um exemplo assim, de alguns minérios que provêm de uma roupa, de um negócio de peça para computador, só para a gente ter mais ou menos uma noção. Ok. No próprio computador nós temos aproximadamente 40 minerais, sejam eles metálicos como o ferro, ouro, platina, cobre, nossa própria comida, por exemplo, o sal é oriundo da halita, nossas roupas na pigmentação dela utiliza alguns minerais que é para trocar a cor, nosso óculos, que é areia, né, que é transformada em vidro. Então tudo é ligado diretamente e indiretamente à mineração. E quais são os tipos de mineração? Temos 2 tipos hoje, que é a mineração a céu aberto e a mineração subterrânea. O que vai definir qual vai ser meu tipo de mineração vai ser o bem que eu vou estar extraindo. Se ele for um pouco mais profundo, por exemplo, como ouro, eu preciso fazer algumas galerias subterrâneas, né, que é aquelas cavernas, para chegar até o nível dele. E alguns minerais mais industriais, por exemplo, calcário, pedreiras, como nós temos aqui na nossa região, são minerações a céu aberto. E nessa nossa região, onde é que nós temos, no caso dessas pedreiras? Bom, tanto no país, que é um país de escalas continentais, tem minerais em todas as regiões. E aqui na nossa região, nós temos ali o polo GC em Araripina, tá? E vindo mais aqui para o litoral, nós temos o polo cimenteiro, que é aqui entre Pernambuco e Paraíba. Temos os minerais que chamamos minerais industriais, que são aliados à construção civil, que é a areia, a própria diversas pedreiras que nos provém as pedras menores que chamamos de brita. Então, temos aqui na nossa região muitos minerais que são utilizados ou como chamamos naturalmente in natura, como eu falei da pedreira, as britas, ou alguns que precisam de algum processo para ser transformado em bem de consumo, como o próprio cimento, que é o calcário, que precisa de algumas ações químicas e físicas e é transformado em cimento. Isso seria mais ou menos a tecnologia mineral? Exatamente. A mineração, ela está na vanguarda da tecnologia. Quando nós falamos em comunicação de alta escala, de banda larga, a mineração já utilizava isso já há algum tempo atrás. Quando estamos falando hoje de carros sem motorista, a mineração já trabalha com isso há quase 20 anos. Então a tecnologia na mineração, né, que podemos chamar de tecnologia mineral, ela que primeiro utiliza dessas tecnologias para garantir nosso bem de consumo, aí que a tecnologia se torna popular. Então, sempre tem essa questão da tecnologia aliada sempre à mineração. Isso é uma área que me fascina muito.
E me diga uma coisa, no caso desse 5G, então quer dizer que dentro da tecnologia mineral já existe? Ele já tem tecnologias prontas para o 5G. Quando o 5G for implantado, nós já teremos um grande salto na mineração. Por exemplo, os caminhões, como eu falei, que são sem motorista. A mineração já utiliza caminhões sem, que chamamos de caminhões autônomos, somente no estado, aqui no Brasil, no estado do Pará. Né? Então, com o 5G, vai evoluir muito essa tecnologia que já usa, fazendo com que ela se barateie mais e minerações menores possam também utilizar esse tipo de tecnologia. E como é que você acha que essa gestão e planejamento de mina de calcário lhe ajuda? Bom, sobretudo a de calcário, né, que é a área que eu sou consultor hoje em dia, a mina que tem um planejamento, né, ela garante que vai ter minério durante toda a sua vida útil. A vida útil é calculada em cima da produção que eu tenho em cima dela, né? Então, antes, lá naquele, bem a grosso modo, aquele trabalho do geólogo, encontrar a jazida, encontrar o minério, e nós criamos um planejamento para que, quando comece a produção, essa produção seja escalável, sustentável, principalmente, até o final da vida dela. Então, uma mina com planejamento, podemos traduzir em uma mina que está sendo economicamente viável, e lembrando, sempre respeitando as pessoas, o meio ambiente com saúde e segurança. E a sua especialidade em informática entra aonde nesse sentido? Principalmente do planejamento, porque como eu utilizo muitas técnicas de informática, eu conheço todos os softwares de mineração que existem hoje no país e alguns fora dele, então eu consigo planejar a cava desde a sua abertura até o fechamento. E sempre criando melhorias dentro desse período, que pode ser de dezenas a centenas de anos. E procurando também várias inovações para otimizar o meu trabalho, fazer com que o computador trabalhe para mim, não que eu fique escravo trabalhando nele durante o planejamento. Eu faço com que eu otimize esse trabalho e ele me dê me dê mais tempo de análise e menos tempo de utilizando o computador. E isso faz com que você dê uma consultoria mais segura para os seus clientes. Exatamente. O produto final fica um produto bem mais, com acurácia maior, né? Fica com uma assertividade bem melhor. E como é que foi esse primeiro congresso online de mineração? Bom, ele foi idealizado mesmo antes desse novo normal que nós estamos pensando, né? Bem antes da pandemia. Em 2018, 2019, perdão, quando eu participei de um congresso lá em Minas Gerais, eu tentei entrevistar algumas pessoas e não consegui, porque elas não estavam presentes. Eu pensei, por que não fazer um congresso online de mineração? Aí em 2020, quando estourou a pandemia, todos os congressos sendo cancelados e o meu não, que era o único online naquele momento. Então foi um sucesso em 2020 e repetiu o sucesso em 2021. E em 2022? 2022 vai vir muitas inovações também. E me diga uma coisa, como é que é esse processo de mineração? Ele é um ciclo que vai desde do encontro da jazida mineral, tá? Depois todo o planejamento de produção, planejamento de retirada do minério, que aí nele tem várias etapas, e depois o de venda, né? E o pós-venda também que existe na mineração. A gente tem que ter todo esse ciclo bem amarrado. E a retirada desse minério, tá? Que hoje tem uma prática chamada ESG, que leva em consideração meio ambiente, saúde e governança, que a mineração já tem já está também na vanguarda. Quando criaram essas nomenclaturas, a mineração já trazia no cerne do seu trabalho esse respeito à saúde e segurança. Então esse processo de mineração é isso, é retirar o minério, mas sempre com saúde, segurança, respeitando o meio ambiente e as pessoas. E a mineração no Brasil? Ela é bem pujante, né? Em todas as regiões existe mineração. Nós temos aí, por exemplo, se eu pegar a mineração em toda a Alemanha, ela cabe no estado de Minas Gerais. Então, são diversos tipos de minérios, diversos tipos de jazidas que são as maiores do planeta, tem aqui no Brasil. Então, temos um potencial mineral muito grande e, sobretudo, aqui no Nordeste. E uma coisa, a Amazônia, existe muito minério lá? Existe. Existem muitos minérios e, inclusive, algumas jazidas que são maiores do mundo. E muitas ainda que ainda não foram descobertas. E é por isso que os outros países, né,
ficam muito interessados na Amazônia do Brasil. Né? Exatamente. Mas uma grande questão de entrar na Amazônia é aquilo que eu falei, é garantir a saúde e segurança não só do local, mas de toda a população do entorno e do Brasil também. Vamos para os nossos comerciais. Vou deixar uma pergunta no ar. Principais características da mineração brasileira. Daqui a pouco nós voltamos. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Clima Rio, há 25 anos no mercado. Oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Voltamos com a nossa entrevista com o João Peterson e deixamos uma pergunta no ar. Me faz as principais características da mineração brasileira. Bom, a mineração brasileira ela está na vanguarda mundial no quesito de mineração. E como eu falei, tem várias minerações que são as maiores do mundo aqui no país. Somos um dos maiores importadores, exportadores de nióbio, de ferro, tá? Cobre também é um grande mineral que sai muito aqui do Brasil, do país. É utilizado, como eu falei, no computador e em vários equipamentos eletrônicos. Então, a mineração no Brasil ela está em constante evolução, sempre com as melhores práticas. Existem várias premiações que as minerações brasileiras recebem a nível mundial e muitas delas têm o que chamamos de selo verde. Agora recebe esse selo por garantir a saúde e segurança na operação. E também existem minas que já estão com por vários meses, vários dias, muitas bateram 1000 dias sem acidentes, com afastamento, sem afastamento. Então, a mineração no Brasil, além de estar sempre em evolução, eu vou repetir sempre essa frase, ela sempre respeita as pessoas e o meio ambiente.
Diga uma coisa, em relação às empresas que existem de mineração no Brasil, em comparação com o resto do mundo, você poderia dizer que aqui está em que lugar? Bom, estamos aí entre os primeiros lugares, né? Porque o brasileiro tem uma característica muito grande que muitas empresas do mundo procuram, que é a questão da inovação. O brasileiro ele inova muito na sua atividade. Então isso para a mineração, você economiza dinheiro, né? Quando existem essas premiações de mineração, nós vemos, como falamos de informática, a parte de simulação. Muitas aí economizam centenas de milhares de reais, porque simularam como iam retirar o minério antes, ou como um processo de beneficiamento do minério. Então, quando simularam e partiram para o real, economizaram dinheiro. Então, isso quando é aliado à saúde e segurança, que muitos também primam por essa questão, então a mineração do Brasil a nível mundial, ela também está sempre na vanguarda. E como é que você fala assim em termos de inovação? Quando você fala essa palavra inovação, você quer dizer o que inovação? Quando a gente fala de inovação, não é só aliado à tecnologia, né? Tá. É aliado também a boas práticas. Eu tentar, como muitas empresas que investem em melhoria contínua, em processos mais enxutos, metodologias ágeis também ligadas à mineração, faz com que o funcionário ele se sinta parte do negócio. Ele não está ali só trabalhando na mineração. Ele se sente parte de transformar a sociedade retirando o minério. Então, esse tipo de trazer isso para o funcionário, transformando a vida dele com essas metodologias, com esses trabalhos, é uma grande inovação. Você chegar para um funcionário e perguntar, você retira só o minério da natureza? Ele não, com o cimento que eu tiro da natureza, eu crio pontes, crio casas, que eu moro nessas casas. Então, como é que ele vai fazer essa retirada desse minério da melhor forma? É inovando, é mudando, reduzindo a distância para chegar nesse minério, é você mudando um processo, seja ele com apenas uma dica, dizendo, olha, no lugar de eu utilizar esse tipo de minério que eu estou jogando num outro local, eu consigo reaproveitá-lo, então se faz um estudo e reaproveita ele. Então, tudo isso na mineração já é feito há bastante tempo. E a cada ano as empresas instigam o funcionário a ser um funcionário inovador. Acho que o grande forma de um profissional trabalhar hoje com mineração é gostar muito de inovação, de inovar no seu serviço. Então hoje tem uma segurança como, vamos supor, porque antigamente a gente assistia nos filmes, né, me corrija se eu estiver errado, né, que você é da área, né, ficava aquelas tábuas, né, que seguravam ali naquela entrada das minas, antigamente, que as pessoas falavam, e quando tem aquelas explosões, podia ser que acontecesse as pessoas. Então hoje, pelo que você está me dizendo e que eu estou chegando à conclusão, é que hoje é muito a união do humano com as máquinas. Seria isso? Exatamente. Hoje, essas práticas que você viu, que eram antigamente os garimpos, né, que isso. Desde o Brasil colonial até o grande que nós vimos lá, o de Serra Pelada, que foi algo que, como a gente falou de planejamento, foi algo sem planejamento, por assim dizer, né? Então, desde aquele tempo, viram que as minerações precisavam realmente de um planejamento. As legislações mudaram, disseram que a mineração tem que ter um corpo técnico, até mesmo o engenheiro de minas precisa ser responsável técnico pelas minas, isso está na lei. Então, todo o corpo técnico da mineração garante que a mineração seja uma mineração saudável, por assim dizer, né, que garanta a saúde e segurança dos funcionários, mesmo sendo um ambiente salubre, né, todas as EPIs são EPIs especiais para aquele trabalho. Dentro dos equipamentos também tem que garantir um conforto. Se, por exemplo, tiver qualquer problema durante uma análise do caminhão, o caminhão não roda, ou o equipamento também não vai sair para o campo. Tá? Então, isso tem que ser verificado na mineração, que é para garantir a vida e o retorno do funcionário para casa. As indústrias de mineração no Brasil são muitas? São bastantes. Certo? Hoje nós temos aí... existe um anuário mineral brasileiro
que elas mostram as 200 primeiras empresas em produção, mas isso estou falando só as 200 primeiras, existem muitas outras minerações. E de todas as minerações, 80%, ou mais de 80% são minerações pequenas, que nós chamamos que tem uma produção anual entre 1 milhão de toneladas de produção. Tá? Então, são muitas minerações pequenas que tem ao longo de todas as regiões do Brasil. A Vale é uma dessas? A Vale é uma das maiores minerações, não só do Brasil, mas do mundo. Me diga uma coisa, os minerais industriais? Minerais industriais, eles existem em todas as capitais do Brasil. São elas areia, argila, o próprio calcário para cimento ou até mesmo para pedreira, que a gente chama de brita, né, que é a pedra menor. Então, para a construção civil, é utilizado sempre minerais industriais. E aquilo que a gente falou de inovação. Quando eu encontro uma jazida que é próxima a mim, eu reduzo o valor, o valor de transporte. Então, se eu reduzir, por exemplo, a quantidade de água que eu utilizo na produção, fazer uma produção mais seca, eu também reduzo esse valor. Então, a pessoa que trabalha com mineração, sobretudo industrial, tem que ter também essa veia de inovação para redução de custos, principalmente aliada a minerais industriais. E a mineração em relacionado aos impactos ambientais? Bom, tivemos aí nos últimos anos, né, 2 acidentes grandes aqui no Brasil, que não é trocadilho, mas manchou a visão da mineração. Mas isso não é mineração. Foi um desastre que aconteceram, que estão sendo combatidos, né? Mas a mineração, ela é uma das atividades que menos polui o meio ambiente. Ela procura, sempre quando sair, recuperar toda a área. Por exemplo, aquela ópera de arame em Curitiba era uma mineração, né? Tem jardins, tem várias obras ao redor do mundo que eram minerações e hoje são exemplos até tombados pela Unesco. Então a mineração é algo que garante realmente a saúde e bem-estar da sociedade, respeitando o meio ambiente. Agora vamos falar sobre o novo programa que vai estar estreando na GUD Pernambuco, tá certo? Que é o podcast da mineração na TV. Exatamente. Nós vamos começar a partir do dia 6 de dezembro no nosso canal. Não percam de assistir, nós vamos estar comunicando os dias, os horários que vai estar aparecendo. E gostaria que você falasse um pouco qual é a forma que você vai trazer esse programa para o nosso canal. Bom, o podcast da mineração, né, nasceu de uma necessidade, de uma dor mesmo, de um processo que, quando falamos aí desses desastres que ocorreram na mineração, eu vi que eu era consumidor de podcast e eu não vi um falando sobre mineração, não só defendendo a área, mas explicando o que é a área da mineração, né? Então, desde lá de 2018, eu tenho esse trabalho de transformar não só a mim, né, mas a sociedade e as pessoas, para que elas entendam que mineração, que é o lema do podcast. Mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E eu tenho certeza que com a parceria aí com a GUD-PE, a gente leve esse conhecimento para mais pessoas, que elas conheçam da área, vejam que mineração está próxima a elas. Se ela quiser investir em mineração, tem como investir, né? Então, esse papel de transformação é o que eu quero com o programa Podcast da Mineração, agora na TV, que vai ser o primeiro programa desse segmento 100% na TV brasileira. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, convido todos vocês a participar, a assistirem, né, o Podcast da Mineração na TV, aqui no canal da GUD-PE, no canal do YouTube das principais plataformas de streaming, que é o Podcast da Mineração. Lembrem-se que mineração está em tudo, tudo tem mineração e é o lema do podcast da mineração, né? Mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Vem junto com a gente. Antes de encerrar a nossa entrevista, gostaria de passar às tuas mãos uma lembrança do programa GUD Pernambuco em parceria com a Gráfica do Parque. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, número 680, loja 1, nas Graças. O telefone para contato é o 3426-9508. Quero agradecer a Data Computador, 18 anos conectando você com o mundo. Acompanhe-nos através do nosso blog www.revistagudpe.com.br, 24 horas no ar.
No Instagram, GoodPE TV. No YouTube, GoodPE TV, também 24 horas no ar. No Facebook, GoodPE TV, também 24 horas no ar. No Twitter, @revista GoodPE e no LinkedIn, Pedro Vidal. A todos, uma boa semana para vocês e que não deixem esse lembrete que eu vou dizer a vocês. A partir do dia 6 de dezembro, um novo programa no canal GoodPE TV. É o podcast na mineração na TV. Até mais! Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. A Clima Rio, há 25 anos no mercado, oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual.